Aos 18 anos, eu deixei a casa dos meus pais e o lugar onde eu morava para vir fazer faculdade na UFRN. É possível que você faça alguma coisa parecida com isso, porque essa etapa da vida é comum a muitas pessoas. É uma etapa difícil e muitas vezes solitária, mas você sabia que um dos grandes filósofos que nós conhecemos também fez alguma coisa parecida? Para saber mais, é só continuar nessa aula, que faz parte do mais completo e preciso cronograma de estudos de filosofia e sociologia para o Enem 2024. Um conteúdo que, como você já sabe, é totalmente gratuito, mas você pode nos ajudar e eu queria muito que você fizesse isso, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, nos acompanhando nas redes sociais, mas principalmente mostrando esse conteúdo a mais pessoas que você conhece e também sabe que vai fazer o Enem. Em 384 a.C., nasceu em Estagira Aristóteles, que aos 18 anos foi morar em Atenas, onde estudou na academia de Platão e foi o seu discípulo. Mas como nós já sabemos e é comum na filosofia, ele discordou do seu mestre. Depois que Platão morreu, Aristóteles fundou a sua própria escola, o Liceu, que também ficou conhecida como escola peripatética, porque Aristóteles ensinava enquanto caminhava com os seus discípulos, e peripatos era o termo grego para a palavra caminho. Assim como Sócrates, ele demarcou importante mudança na história da filosofia. Diferente de Platão, Aristóteles não escreve em diálogos, mas com a escrita cuidadosamente sistematizada e sobre os mais variados temas. Depois que Aristóteles morreu, a sua obra se espalhou por Atenas, Alexandria e pela ilha de Rhodes. E só no ano 50 a.C., a sua obra foi organizada por uma espécie de bibliotecário da época, Andrônico de Rhodes, e é por causa dele que nós temos acesso aos textos de Aristóteles e à sua filosofia hoje em dia. Nós vamos conhecer os seus principais conceitos e aquilo que é mais importante para você saber na hora de responder a sua prova do Enem. A primeira coisa que você precisa anotar aí no seu caderno é a ideia de Aristóteles a respeito do conhecimento, que para ele era dividido entre técnico, prático e teórico. Ética e política, por exemplo, fazem parte do conhecimento prático. Já a técnica abrange todas as artes produtivas e criativas, como os estudos da estética, por exemplo. E o conhecimento teórico é formado pela filosofia, também chamada de metafísica ou filosofia primeira, a lógica e as demais ciências. Além disso, Aristóteles também estabelece a maneira como nós conhecemos o que nós conhecemos. Para ele, o conhecimento começa com os nossos sentidos. Antes de qualquer coisa, nós sentimos o mundo ao nosso redor. As nossas sensações, elas são retidas pela memória e se tornam então uma experiência, que é a primeira etapa do processo do conhecimento. Os demais animais, eles também têm a capacidade de sentir o mundo ao seu redor, mas para Aristóteles é exclusivo do ser humano a capacidade de ter e formar uma experiência, a partir dela chegar ao conhecimento. Depois da experiência, a segunda etapa é a técnica, ou a tecné. É um momento do saber prático, onde nós começamos a entender o porquê das coisas, qual o sentido prático delas. Mas essa ainda não é a última etapa do processo de conhecimento, que na verdade é a episteme, o conhecimento de fato, quando nós chegamos a conceitos gerais sobre as coisas, tendo a capacidade de abstrair e pensar sobre as experiências que nós vivemos. Você já deve ter percebido, pela essa maneira como Aristóteles entende o conhecimento, que ele de fato se diferencia de Platão, principalmente por valorizar muito a questão dos nossos sentidos, sensações, das nossas experiências, diferente de Platão, que valorizava mais o inteligível. Mas, além disso, Aristóteles estabelece uma crítica direta a Platão no que diz respeito à sua teoria sobre o mundo das ideias. Aristóteles interpretou que, nessa teoria, Platão estabeleceu um dualismo, como se dois mundos existissem, e para ele isso não era possível. O que existe, na verdade, é que de fato nós somos formados por forma e matéria, mas não é como se a forma, a ideia, tivesse no mundo puro e não aqui no mundo que nós vivemos. O que acontece, na verdade, é que pela nossa experiência, nós conseguimos abstrair, pensar sobre a nossa experiência e a partir disso ter uma forma geral das coisas. Não porque essa forma existe no outro mundo, mas porque ela existe no nosso mundo e nós conseguimos abstrair ela a partir da nossa experiência. Por exemplo, imagine se eu pedir para você imaginar agora um celular, ou se a gente estivesse numa sala com várias pessoas juntas, se essa aula fosse presencial, e eu pedisse para que cada um de vocês, cada um de nós, imaginássemos um celular.
É claro que em nossas mentes nós imaginaríamos um celular diferente um dos outros. Isso seria comum e seria esperado, seria normal. Mas se eu pedisse para cada um descrever, nós iríamos ter a descrição de um celular mais ou menos parecido. Um aparelho eletrônico, retangular, com alguns botões na lateral, com uma tela de vidro na frente. Seriam características comuns a todos os celulares imaginados pelas diferentes pessoas que estariam ali naquela aula. Aristóteles, portanto, não nega o fato da abstração, de nós conseguirmos pensar formas comuns a distintos elementos. Por exemplo, quando nós fazemos esse exercício de cada um imaginar um celular diferente, mas ao descrevermos uma forma que seja comum a todos eles, Aristóteles não nega que isso seja possível, mas para ele essa forma não existe separadamente no mundo de formas puras, de ideias puras, mas sim ela é retirada do nosso próprio mundo, da nossa própria experiência, da atividade de nós pensarmos sobre aquilo que nós vivemos. Aristóteles, portanto, não entende que a realidade é constituída por dois mundos, ou por duas vias distintas, a do inteligível e a do sensível. Para ele, a realidade é constituída da substância individual, e ele explica isso no seu Tratado das Categorias. Nesse tratado, ele explica para nós três diferenciações importantes. A primeira delas é nós entendermos o que é essência e o que é acidente. Essência é o que faz de uma coisa aquilo que ela é, e acidente são as suas características mutáveis. Pense que, por exemplo, nós, eu e você, somos seres humanos. Eu ensino filosofia e você estuda filosofia para fazer uma boa prova do Enem. O fato de nós sermos seres humanos é essencial a quem nós somos. É o que faz de nós quem nós somos. Mas o fato de nós ensinarmos ou estudarmos filosofia, apesar de ser uma coisa maravilhosa, são características mutáveis, que nós poderíamos ou não estar fazendo. Além disso, a segunda diferenciação que ele faz é a diferenciação entre o que é necessidade e o que é contingência, que é uma diferenciação correlata à ideia de essência e de acidente. Tudo aquilo que é necessidade é o que nos é essencial, e tudo aquilo que é contingência é o que é acidente, o que é mutável para nós. Então, por exemplo, voltando à ideia de nós ensinarmos e estudarmos filosofia, o fato de nós sermos seres humanos é necessário para nós, mas o fato da gente estar estudando ou ensinando filosofia são características contingentes. E a última diferenciação que ele faz é entre ato e potência. Pense, por exemplo, numa semente que é plantada. A semente, em ato, é uma semente, mas potencialmente ela é a planta que vai nascer. Assim como você atualmente, em ato, é um estudante que está estudando para a prova do Enem, mas potencialmente você é um futuro universitário. Eu sei que é muita coisa para você absorver, por isso que eu espero que você esteja anotando e por isso que eu falei lá no início da aula que Aristóteles tem essa característica de falar sobre vários temas. Até agora, nós já vimos a sua epistemologia, o que Aristóteles entende a respeito do conhecimento. Nós também já acabamos de ver a sua metafísica, que é a noção que ele tem sobre a realidade, sobre como a realidade é constituída. Agora nós vamos ver a física aristotélica. A conclusão da física de Aristóteles foi entender que o mundo, a realidade existe por causa de uma causa que não foi causada. Existe, portanto, um motor imóvel que deu origem a tudo que existe. Depois, essa interpretação de Aristóteles da realidade vai ser adaptada ou até mesmo absorvida pela filosofia cristã para chegar à ideia de Deus, que é mais ou menos a ideia que nós temos hoje, do que significaria Deus, algo que criou tudo que existe e que não foi criado. Mas, inicialmente, Aristóteles aponta como um motor imóvel. Existe uma causa não causada que criou tudo que existe. Além dessa grande causa, Aristóteles também estabelece outras quatro que são importantes sempre que a gente quiser conhecer a natureza de alguma coisa que exista. E é fácil você aprender sobre essas causas porque elas respondem a quatro perguntas que nós já conhecemos e que nós já estamos habituados a fazer no nosso dia a dia. A primeira pergunta que você precisa fazer quando você quiser conhecer a natureza de alguma coisa é o que essa coisa é. E essa pergunta vai te responder a causa formal daquilo que existe. Já a segunda pergunta é você se perguntar de que essa coisa foi feita. E a resposta para essa pergunta vai te dar a causa material da existência dessa coisa que você estiver investigando.
A terceira pergunta é por que essa coisa foi feita? E a resposta para essa pergunta vai te dar a causa eficiente para que essa coisa exista. E a última pergunta que você precisa fazer quando você quiser saber a natureza de algo é para que ele foi feito. E aí você vai ter a causa final ou a finalidade disso que você está investigando. Então você pergunta o que para saber a causa formal, você pergunta de que para saber a causa material, pergunta por que para saber a causa eficiente e pergunta para que para saber a causa final. A última coisa que nós vamos aprender de Aristóteles é a sua lógica. Ele estabeleceu 3 princípios importantes para a lógica que reverberam até os dias de hoje. O primeiro princípio é o princípio da identidade. Segundo esse princípio, A é igual a A. O segundo princípio é o princípio da não contradição. De acordo com ele, se A é igual a A não pode ao mesmo tempo ser diferente de A. E o terceiro e último princípio é o princípio do terceiro excluído, onde não existe uma terceira opção. Segundo esse princípio, A é igual a B ou A não é igual a B. Não existe uma terceira opção. Pode ser que pareça confuso explicando assim com letras, mas imaginando minhas mãos aqui. O primeiro princípio é o princípio da identidade. Então, essa minha mão é igual a essa outra mão aqui. O segundo princípio da lógica de Aristóteles é o princípio da não contradição. E de acordo com esse princípio, se essa minha mão for igual a essa daqui, elas não podem ao mesmo tempo ser diferentes, porque isso seria uma contradição. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Não existe uma terceira opção. De acordo com ele, essa minha mão é igual a essa outra mão, ou essa minha mão não é igual a essa outra. E não existe uma terceira opção. Ou é ou não é. Chegamos então ao fim da aula sobre Aristóteles. Eu sei mais uma vez que foi muita coisa, então reveja essa aula. Essa é uma aula para você ver várias vezes, anotando, e não deixe de responder os exercícios que vão ser disponibilizados aqui na descrição. Mas para o Enem, resumindo, é muito importante que você saiba que Aristóteles ele demarca uma mudança na história da filosofia. Ele foi discípulo de Platão, mas discordou do seu mestre, valorizando muito a questão da experiência e dos sentidos. No que diz respeito à epistemologia de Aristóteles, a sua noção de conhecimento, para ele o conhecimento era dividido em 3 ramos: o ramo prático, o ramo técnico e o ramo teórico. Além disso, o conhecimento ele começa nos nossos sentidos, é retido pela nossa memória e se torna experiência, que é uma característica específica do ser humano, formar uma experiência, e que é a primeira etapa do processo do conhecimento. Essa etapa depois vai se tornar técnica, onde nós temos o conhecimento do saber prático. E depois ela se torna abstração ou episteme, que é quando a gente formula conceitos gerais sobre as coisas. Ele vai discordar da teoria do mundo das ideias de Platão, que ele interpreta como dualista, porque para ele não existe um mundo com formas puras. Toda forma que a gente abstrai é abstraída da nossa própria experiência. A gente vive as experiências que nós vivemos e a partir delas nós conseguimos abstrair, pensar sobre as coisas que estão à nossa volta e então ter uma ideia da forma que cada uma delas tem. Além disso, no que diz respeito à sua metafísica, Aristóteles entende que o mundo é constituído pela substância individual. E ele explica que existem 3 diferenciações importantes que nós precisamos fazer sobre essa substância: a diferenciação do que é essência e o que é acidente, a diferenciação do que é necessidade e o que é contingência, e a diferenciação daquilo que é ato e daquilo que é potência. Na sua física, no seu estudo sobre a natureza das coisas, Aristóteles entende que a realidade ela foi causada por uma causa não causada, isto é, existe um motor imóvel que causou tudo que existe, uma causa primeira para todas as coisas. Mas ele também estabelece 4 causas para que a gente investigue sempre que a gente quiser saber a natureza de alguma coisa. E essas 4 causas, elas respondem a 4 perguntas, que são bem fáceis de você aprender. A primeira pergunta é o que uma coisa é, que vai te dar a resposta sobre a sua causa formal. A segunda pergunta é de que uma coisa é feita, que vai te dar a resposta sobre a causa material. A terceira pergunta é sobre por que uma coisa foi feita, que vai te dar a resposta sobre a sua causa eficiente. E a última pergunta é sobre para que a coisa foi feita, que vai te dar a resposta sobre a sua causa final ou sobre a sua finalidade.
Por fim, nós também conhecemos a lógica aristotélica e os três princípios importantes que ele estabeleceu. O primeiro é o princípio da identidade, segundo o qual A é igual a A, uma coisa é igual a ela mesma. O segundo princípio é o princípio da não contradição, segundo o qual A é igual a A e não pode ser diferente dele mesmo. Uma coisa é igual a ela mesma e não pode ser diferente dela mesma, porque seria uma contradição. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído, segundo o qual não existe uma terceira opção. Ou uma coisa é igual a ela mesma, ou ela não é igual a ela mesma. Não tem como existir uma terceira via, uma terceira alternativa. Ou A é igual a B, ou A não é igual a B. Não existe uma terceira opção para isso. Espero que você acesse os links que estão disponíveis na descrição e assista a aula de revisão. Até lá!